Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja Deus por mais esse momento, por mais um devocional, por podermos estar aqui refletindo na palavra do Senhor, essa palavra maravilhosa, viva, rica, eficaz, transformadora. E a palavra do Senhor hoje está nos alertando a vigiar, a tomar cuidado com o pecado, com o fermento. A leitura diz aqui em 1 Coríntios 5:6, 1 Coríntios 5:6, vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Na linguagem bíblica, o fermento é utilizado como um símbolo do pecado, da corrupção moral, da influência maligna que se espalha numa pequena porção de pecado, cresce e contamina, destrói a vida do ser humano. E o diabo, queridos, ele vem com sapatinho de algodão, ele vem de mansinho, devagarinho, com muita sutileza, e ele vai entrando nas nossas mentes, nossos corações, através de palavras, através de encantamentos, enganos do inimigo, e o pecado, queridos, é brecha, é uma brecha que se abre em nossas vidas. E a palavra do Senhor fala em Isaías 30:13, que, deixa eu ler aqui para vocês, olha, Isaías 30:13, portanto esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e que de repente, no momento, cai, desmorona. Então, queridos, o pecado é brecha que abrimos, que causa destruição em nossas vidas, muitas vezes destrói relacionamentos, ministérios, te tira um emprego. E o inimigo, queridos, ele veio para matar, roubar e destruir. A palavra do Senhor em João 10:9-11 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para roubar as nossas mentes, matar nossos sonhos, destruir a nossa comunhão com o Senhor. E nós precisamos estar muito, muito atentos, porque o inimigo pega na nossa fraqueza. Ele sabe qual é o seu ponto fraco, o meu ponto fraco. Dando um exemplo de mim mesma, desde criança, eu sempre trabalhei muito e fazia o meu serviço e de todos os meus outros irmãos, Meu pai tinha uma fabriquinha de cintos, a gente fazia cinto, e eu costurava o cinto, Um outro colocava fivela, o outro colocava o rebite, o outro fazia os furos. E muitas vezes meus irmãos não faziam a parte dele, e eu ia e fazia, a minha parte, a parte deles, e me matava de trabalhar. Tudo para ganhar um elogio da minha mãe. Quando chegava alguém de fora, ela falava: nossa, a Raquel é muito trabalhadeira, ela faz o serviço dela e do fulano, e do Beltrano e do Cicrano. E eu me matava muito, tudo por um elogio. Eu me esforçava, sempre fazia o meu melhor. E eu cresci assim, sempre me esforçando, além até do que eu conseguia, para receber um elogio. E em um período da minha vida, eu já tinha 33, 34 anos, já tinha um ateliê que o Senhor tinha me dado para cuidar. E de repente um moço, um rapaz novo, 21 anos, começou a me elogiar as minhas unhas, que eu gostava de fazer a unha, fazer uns desenhos. Nossa, sua unha tá bonita. Nossa, seu cabelo tá bonito. Ah, essa roupa ficou legal. E no começo, queridos, quando ele falava: olha, tá bonito sua unha, obrigada. Ah, tá legal seu cabelo, obrigada. E conforme ele ia elogiando, aquilo ia entrando no meu coração, na minha mente, foi me crescendo um sentimento, de gostando daqueles elogios, e eu comecei a ficar aflita, angustiada.
E eu corri para o meu marido e falei, olha, tal pessoa está me elogiando e eu estou muito preocupada porque eu estou começando a gostar desses elogios e eu não posso, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Então ali confessei a minha falha para o meu esposo, né, querido? Porque nós não podemos deixar que o inimigo entre em nossas vidas através de brechas. São pequenas coisas que a gente pensa que não tem nada a ver, mas o inimigo vai entrando e daqui a pouco causa uma destruição terrível, né, nas nossas vidas. Então nós temos que estar sempre vigilantes, fechando todas as brechas para que o inimigo não entre e não cause destruição, né? A gente está bem nesse mundo, tantas coisas, tantas destruições, queridos. E o pecado, ele entra devagarinho, não é de uma vez, né, que o inimigo chega entrando escancaradamente, né, de chifre, de rabo, não. É devagarinho, é com um elogio, é com uma palavra, é com um comportamento. Então, oremos e vigiemos em nome de Jesus, né? Feche todas as brechas, detecte em você, né, o que é que tem te afastado do Senhor, né? O que você tem que se livrar, se libertar, né? Aonde é o seu ponto fraco, onde o inimigo tem pego. Se você gosta de repente, participar de uma rodinha de fofoca, falar mal de um e de outro, o inimigo sempre vai preparar aquela rodinha de fofoca, uma palavrinha na boca de um, de outro, e você já vai ficar ali querendo participar. Então, queridos, feche todas as brechas, né? Liberte-se. Muitas vezes nossos maiores inimigos, nosso maior inimigo é a gente mesmo, né? Com esses sentimentos, com essas fraquezas, e que em nome de Jesus nós possamos ser livres de toda fraqueza, né? O nosso título de hoje diz assim: proteja o seu caráter. E a frase do dia é: livre-se do que contamina a sua vida. Livre-se, querido, não se permita se contaminar, né, com essas situações em que você tem uma carência, uma fraqueza, né? Em nome de Jesus, a nossa palavra-chave de hoje é liberte-se. Seja livre e liberto de tudo que te afasta de Deus, de tudo que rouba a comunhão do Senhor com você, né? De tudo que te afasta de Deus. Em nome de Jesus, seja livre. E a leitura diz assim, que o fermento é um ingrediente utilizado para aumentar o volume de uma massa, como pães, bolos ou tortas. Antigamente, separava-se uma parte da massa de pão para fazer o processo de fermentação de um dia para o outro. No dia seguinte, a porção levedada era misturada com o restante para depois ser assada. Na Bíblia, o fermento muitas vezes é um símbolo do pecado, assim como um pouco de fermento é suficiente para fermentar toda a massa. O pecado, não importa quão pequeno pareça para nós, é suficiente para nos contaminar. Por isso temos que nos abster de tudo que possa nos corromper. Pois o desejo de Deus Pai é que sejamos purificados pela ação contínua do Espírito Santo em nossa vida. Então, queridos, nós devemos nos abster de tudo, né, que possa nos corromper. Muitas vezes as pessoas têm fraqueza por dinheiro, né, enfim, por mulheres, e cada ser humano tem a fraqueza por uma coisa, né? Tem ali uma carência, uma deficiência, e o inimigo está sempre com bandejas, pratos para poder te entregar, para poder destruir sua vida, seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua família, seu ministério, principalmente destruir a sua comunhão com Deus. Mas que possamos vigiar, queridos, fechar todas as brechas, né? E diz assim: precisamos refletir à luz da palavra. Se algo em nossa vida tem nos contaminado e nos impedido de ser quem Deus Pai deseja que sejamos, purificados, santificados e aperfeiçoados, segundo o caráter de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, livre-se
Liberte-se, portanto, de todo o fermento velho da intolerância, do preconceito, da malícia, da maldade, do orgulho, da ingratidão, da idolatria, dos princípios mundanos. Muitas pessoas falham em não perceber que certos hábitos, princípios e valores contaminam a vida espiritual. Por isso é necessário que protejamos o nosso caráter, a fim de que não sejamos corrompidos pelo pecado, por falsas doutrinas ou por ensinos contrários às Escrituras. Não se engane, fuja de qualquer coisa que desagrada a Deus, queridos, por mais que pareça ser pequenininho, né? Fuja de qualquer coisa, né? Qualquer aparência do mal que desagrade ao Senhor, que entristeça o Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você está marcando, marque aí. Nosso título: proteja o seu caráter. A frase do dia: livre-se do que contamina a sua vida. A palavra-chave: livre-se, liberte-se. Né? Em 2 Coríntios 7:11 diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Em Efésios 4:22-24, diz que deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Revistam-se da nova natureza criada para ser a semelhança de Deus, em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia foca em purificar o coração, intenções, pensamentos, vigiar com a boca, as palavras, afastar-se de comportamentos pecaminosos que corrompem a vida física e espiritual. Então, meus amados, a Bíblia, esse manual de instrução, né, essa bússola, queridos, aqui tem tudo o que nós precisamos, todos os ensinamentos para sermos felizes, termos uma vida plena nesta terra. Então, foque nisso hoje. Foque nesse título: proteja o seu caráter, se afaste de tudo. Livre-se de tudo que contamina a sua vida, em nome de Jesus. E vamos orar que o Espírito Santo possa falar melhor em nosso coração, tirando de nós todo desejo, toda prática, todo pensamento, sentimento que desagrada a Ele, nos limpando, nos livrando, nos libertando de tudo que nos afasta do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, querido Deus, faz-nos entender hoje, Senhor, a seriedade com que devemos tratar o pecado. Senhor Jesus, o pecado não pode ser visto como algo inofensivo, porque ele não é. Ele deve ser tratado de maneira firme, uma maneira em que nós possamos confrontá-lo, de uma maneira corajosa, decidida, para que ele não possa trazer maiores danos para cada um de nós. Ajuda-nos a eliminar o mal do nosso meio, nos ajuda, Senhor, a confrontar o pecado e a arrancar, Deus, o mal pela raiz. Não permita que um pouco de fermento levede toda a massa. Não permite, Senhor, permita, Papai, que pequenos pecados entrem em nossas vidas, enfraquecendo ou até mesmo tirando a nossa comunhão contigo. Deus, pelo poder do Teu Espírito, decidimos hoje, Senhor, nos livrar de toda contaminação. Decidimos nos purificar, nos santificar. Proteja, Senhor Jesus, o nosso comportamento. Senhor, livrando, tirando de nós, Senhor Jesus, tudo o que não provém de Ti. Senhor, colocando o Teu caráter em nós. Pai querido, livra-nos de atitudes que espalham fermentos, divisão, discórdia. Pai, que possamos ser amáveis, pacificadores, reconhecidos como seus discípulos, Pai, por onde andarmos. Em nome de Jesus, Deus, nesta manhã, tarde, nesta madrugada, Senhor, nesse dia, nesta noite, neste momento,
que os queridos estiverem acessando esse devocional, ouvindo, assistindo. Deus Santo, que eles possam detectar o que tem roubado a comunhão deles contigo. Eles possam, Senhor Jesus, reconhecer onde está a sua fraqueza e assim, Senhor, se fortalecer espiritualmente, fechando toda a brecha, Senhor. Não deixando, Senhor, que pequenos pecados, pequenos comportamentos mundanos afaste, Senhor Jesus, eles da comunhão contigo. Em nome de Jesus, Deus, sabemos que o inimigo, Deus, entra devagarinho, de mansinho, mas está repreendido todo o mal, repreendido em nome de Jesus, toda ação do inimigo em nossas vidas, em nossas mentes, sentimentos, comportamentos. Nós entregamos, Senhor, tudo a Ti, o nosso olhar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, Deus. Que possamos, Senhor, verdadeiramente ser reconhecidos como Seus discípulos. Que possamos, Senhor Jesus, realmente ser a Sua imagem e semelhança, cópia de Cristo nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, ensina-nos, ó Pai, a caminhar para o céu. Ensina-nos, Senhor, a ser luz do mundo e sal da terra. Ensina-nos, Senhor, e liberte, Senhor, liberte-nos de nós mesmos. Tira de nós, Senhor, tudo que não te agrada, todo desejo, Senhor, maligno que nos afasta, Senhor, de Tua presença, arranca. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente, Deus, a vida de cada amado, cada querido. O Senhor sabe, Senhor, onde há deficiência. O Senhor sabe o que eles precisam. O Senhor sabe a fraqueza. O Senhor sabe, Senhor, onde que eles precisam se libertar, onde precisam ser livres, Deus. Então, neste momento, que o Senhor possa levar, Senhor Jesus, libertação a cada coração, a cada sentimento, pensamento, comportamento, em nome de Jesus eu te peço. Te louvo e te agradeço, Senhor, por este momento, por esta palavra e pelo poder que há no teu santo nome, Jesus. Eu abençoo a vida de cada querido, seja qual for, Senhor, a necessidade, se é no corpo, alma, espírito, Senhor, se é alguma enfermidade. Deus, traga cura, traga renovo, restauração, Pai. Traga alegria, paz. Traga, Senhor Jesus amado, suprimento. Pai, em nome de Jesus, provisão, Deus. Eu abençoo, Senhor, pelo poder que há no teu santo nome, a vida de cada querido, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar, ao longo do dia, da noite, da madrugada, da tarde. Que você possa meditar, no que foi dito, que não entre no ouvido e saia no outro, mas que você possa realmente desejar detectar o que tem te afastado do Senhor, desejar fechar todas as brechas, viver em santidade, em comunhão com o Senhor, com esse templo, com essa morada, essa habitação cheia do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Grande beijo no seu coração, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.